10 metros de neve. Era tudo o que separava a vida da morte em uma das avalanches mais devastadoras da década. Enquanto as máquinas falhavam e o tempo se esgotava, um herói de 4 patas se recusava a desistir. O que esse cão de resgate fez após horas de busca incansável não foi apenas localizar os sobreviventes, foi seu gesto final ao atingir o limite da exaustão, que deixou os bombeiros sem palavras e emocionou o mundo inteiro. Essa história é a prova do laço inquebrável entre humanos e animais. Se você já se emocionou com a lealdade de um cão, deixe seu like agora para honrar esses heróis silenciosos. E não pare por aqui. Inscreva-se no canal para não perder mais relatos inspiradores como este. Depois de assistir, comente abaixo qual parte desse resgate mais chocou ou emocionou você. Quero muito saber a sua opinião. A montanha estava irreconhecível naquela manhã de inverno. O que antes era um complexo turístico cheio de vida e movimento havia se transformado em um vasto cemitério branco e silencioso. A avalanche havia descido com a força de 1000 trens desgovernados, engolindo tudo em seu caminho em questão de segundos. Chalés inteiros desapareceram sob toneladas de neve compactada, e dezenas de pessoas ficaram presas nas profundezas geladas, lutando contra o tempo e contra o frio mortal que roubava suas forças a cada minuto que passava. As equipes de resgate chegaram ao local menos de 1 hora após o desastre, mas o cenário que encontraram era desanimador. A neve havia se compactado de tal forma que as escavadeiras mecânicas mal conseguiam penetrar a superfície. Cada tentativa de abrir caminho era arriscada, pois o movimento poderia desencadear uma nova avalanche ou, pior ainda, comprimir ainda mais a neve sobre as vítimas soterradas. O relógio corria implacavelmente e todos sabiam que cada minuto perdido significava menos chances de encontrar alguém vivo. Foi então que os treinadores trouxeram os cães de busca e resgate, última esperança em situações como aquela. Entre eles estava um Golden Retriever de pelagem dourada e olhos profundos, treinado desde filhote para missões impossíveis. O animal usava uma coleira vermelha tática, equipada com dispositivos de rastreamento e comunicação. Seu nome era conhecido entre as equipes de emergência da região, pois já havia participado de inúmeras operações de salvamento, sempre demonstrando uma capacidade extraordinária de localizar pessoas sob destroços e neve. O cão foi liberado na área de busca enquanto a tempestade se intensificava ao redor. O vento uivava entre as árvores quebradas, levantando névoa de neve que dificultavam a visão dos bombeiros. A temperatura estava vários graus abaixo de zero e as condições se deterioravam rapidamente. Mesmo assim, o animal começou seu trabalho com uma determinação que impressionava todos os presentes. Seu focinho se movia freneticamente de um lado para outro, captando odores imperceptíveis para os humanos, decifrando o código invisível deixado pelas vítimas presas sob a neve. Durante as primeiras horas, o cão trabalhou em várias áreas diferentes, seguindo pistas que às vezes levavam a pontos onde não havia ninguém. Cada falso alarme era um golpe no moral da equipe, mas o animal não demonstrava frustração. Ele simplesmente voltava ao trabalho, movendo-se pela paisagem devastada com uma resistência que parecia sobre-humana. Os bombeiros o observavam com uma mistura de esperança e admiração, sabendo que aquele ser de 4 patas era, naquele momento, mais capaz de qualquer tecnologia disponível. A primeira descoberta aconteceu no meio da tarde. O cão parou abruptamente em um ponto específico e começou a cavar com uma intensidade feroz. Suas patas dianteiras se moviam em movimentos rápidos e precisos, removendo camadas e camadas de neve compactada. Os bombeiros correram para o local e começaram a auxiliar na escavação, usando ferramentas especializadas para não machucar quem pudesse estar embaixo. Minutos depois, encontraram uma jovem semiconsciente, encolhida em uma pequena bolsa de ar que havia se formado entre os destroços de um chalé. Ela estava viva, e aquela primeira vitória renovou as energias de toda a equipe. Mas o cão não parou para celebrar. Assim que percebeu que a vítima estava sendo atendida pelos paramédicos, ele já estava se movendo novamente, retornando à sua busca metódica pela área devastada. Seu corpo começava a mostrar sinais de cansaço, a respiração estava mais pesada, mas a determinação em seus olhos permanecia inabalável. Os treinadores sugeriram uma pausa, mas o animal recusou, como se entendesse a urgência da situação melhor do que qualquer humano presente. A segunda descoberta veio 2 horas depois, em uma área que as máquinas haviam considerado impossível de acessar com segurança. O cão havia detectado algo e começou a cavar novamente,
dessa vez em um local onde a neve estava ainda mais compactada. Os bombeiros ficaram inicialmente hesitantes, temendo que a estrutura instável pudesse colapsar, mas a insistência do animal os convenceu a tentar. Eles trabalharam com extremo cuidado e eventualmente encontraram um homem idoso, gravemente hipotérmico, mas ainda respirando. Foi outro milagre arrancado das garras da morte. À medida que a noite caía e a tempestade se transformava em uma verdadeira nevasca, o cão continuava trabalhando. Sua pelagem dourada estava agora coberta de gelo, e seus movimentos haviam se tornado mais lentos, mais pesados. Os bombeiros podiam ver que o animal estava no limite de suas forças, mas ele se recusava a parar. Havia algo naquele cão que transcendia o treinamento, algo que falava de uma lealdade profunda, de um senso de dever que não podia ser ensinado, apenas sentido. A terceira descoberta foi a mais dramática. Em uma área afastada, onde poucos acreditavam que alguém pudesse ter sobrevivido, o cão detectou mais um sinal. Desta vez, porém, ele não começou a cavar imediatamente. Em vez disso, ficou parado, olhando para a neve, como se estivesse medindo suas próprias forças. Os bombeiros se aproximaram preocupados, mas então o animal tomou uma decisão. Ele se lançou novamente ao trabalho, cavando com uma ferocidade que parecia alimentada por pura força de vontade. A escavação foi longa e exaustiva. A neve naquela área estava particularmente densa e cada centímetro conquistado exigia um esforço imenso. O cão trabalhava ao lado dos bombeiros, que usavam pás e outras ferramentas para acelerar o processo. Finalmente, encontraram não uma, mas duas pessoas, uma mãe e sua filha pequena, abraçadas em um espaço minúsculo que havia preservado suas vidas por horas. Ambas estavam conscientes, tremendo de frio, mas vivas. Foi o momento mais emocionante do resgate e lágrimas correram pelos rostos dos socorristas mais experientes. Mas quando todos esperavam que o cão finalmente descansasse após aquela descoberta monumental, algo extraordinário aconteceu. O animal, visivelmente exausto, com as patas sangrando levemente devido às horas de escavação no gelo, fez algo que ninguém estava esperando. Em vez de se afastar para descansar, ele se sentou calmamente ao lado das vítimas resgatadas, como se quisesse garantir que estavam realmente seguras. Sua respiração era pesada, ofegante, cada inspiração um esforço visível, mas seus olhos permaneciam alertas, vigilantes, cumprindo seu dever até o último segundo. Um dos bombeiros, um veterano com décadas de experiência em operações de resgate, não conseguiu conter a emoção. Ele se ajoelhou ao lado do cão e o abraçou, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto coberto de neve e gelo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profunda gratidão e respeito. Naquele abraço estava contida toda a admiração por um ser que havia dado tudo de si, que havia trabalhado além de seus limites físicos, movido apenas pelo instinto de salvar vidas. Outros membros da equipe se aproximaram, e logo o cão estava cercado por bombeiros que queriam tocá-lo, agradecê-lo, honrá-lo. O animal aceitou a atenção com a mesma calma dignidade com que havia conduzido todo o resgate. Ele havia feito seu trabalho, havia cumprido sua missão, e agora, finalmente, permitia-se receber o reconhecimento que tanto merecia. Os paramédicos insistiram em examinar o cão imediatamente. Descobriram que, apesar da exaustão extrema e das patas machucadas, ele estava fundamentalmente bem. Sua condição física extraordinária, resultado de anos de treinamento rigoroso, havia permitido que suportasse uma jornada que teria derrotado animais menos preparados. Mesmo assim, foi imediatamente envolvido em cobertores térmicos, se recebeu cuidados especiais enquanto era transportado para um abrigo aquecido. A notícia do resgate se espalhou rapidamente. Jornalistas se cobriam a tragédia da avalanche e logo tiveram uma nova história para contar. Uma história de heroísmo e dedicação que contrastava com a destruição ao redor. As imagens do cão cavando freneticamente na neve, seguidas pelas cenas dele sentado, exausto, mas vigilante ao lado das vítimas resgatadas, circularam pelo mundo em questão de horas. As 3 vítimas encontradas pelo cão se recuperaram completamente nos dias seguintes. A jovem na primeira descoberta sofreu apenas hipotermia leve e alguns ferimentos superficiais. O homem idoso precisou de tratamento mais extensivo, mas também sobreviveu sem sequelas graves. A mãe e a filha, que haviam passado as horas mais aterrorizantes de suas vidas presas sob a neve, foram liberadas do hospital após alguns dias de observação.
Todas elas acreditaram suas vidas à determinação e ao faro extraordinário do cão de resgate. Nas semanas que se seguiram, enquanto a comunidade se recuperava do trauma da avalanche, o cão se tornou um símbolo de esperança e resiliência. Ele recebeu condecorações oficiais das autoridades locais e reconhecimento de organizações internacionais de resgate. Mas para aqueles que haviam testemunhado seu trabalho naquele dia terrível na montanha, nenhuma medalha ou certificado poderia realmente capturar o que ele havia feito. Os bombeiros que participaram da operação nunca esqueceram aquele momento final, quando o cão, no limite absoluto de suas forças, escolheu sentar-se ao lado das vítimas em vez de buscar descanso imediato. Foi um gesto que falou mais alto do que qualquer palavra, uma demonstração pura de dedicação que transcendeu a barreira entre espécies. Naquele momento, não importava que fosse um animal ou um humano, o que importava era a coragem, a determinação e o sacrifício. A história daquele resgate continuou a inspirar pessoas ao redor do mundo. Tornou-se um exemplo poderoso do que pode ser alcançado quando confiança, treinamento e instinto natural se combinam. Mas mais do que isso, serviu como um lembrete do laço extraordinário que existe entre humanos e cães, uma parceria que foi forjada ao longo de milhares de anos que continua a salvar vidas em situações impossíveis. O Golden Retriever voltou ao trabalho semanas depois, completamente recuperado e aparentemente tão motivado quanto antes. Participou de outros resgates, outras missões, sempre demonstrando a mesma dedicação incansável. Mas para aqueles que estiveram presentes naquela montanha coberta de neve, durante aquela tempestade implacável, ele sempre seria lembrado não apenas como um cão de resgate excepcional, mas como um verdadeiro herói que ensinou a todos o verdadeiro significado de nunca desistir.